Bom dia, Fabiano. Bom dia, pessoal. Bora para mais uma live, Fabiano. Isso é muito bacana. Muito obrigado a todos mais uma vez. Tem mais gente entrando aqui com a gente. A gente vai iniciar aqui a web, né, com todo mundo, e aí durante o processo vai entrar mais gente, eu agradeço novamente, e a gente vai tirando as dúvidas com vocês, ok? Só para iniciar novamente, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, mais um webinar da Dejo. É um prazer enorme ter vocês aqui hoje, dedicando um tempo precioso para explorar um tema que sabemos gera muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, um enorme potencial para as empresas. Meu nome é Luiz Fabiano e, em nome da Dejo, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Sabemos que o cenário atual do comércio exterior e da indústria no Brasil é desafiador. A competitividade, a necessidade constante de otimizar o fluxo de caixa é uma realidade que a gente acompanha diariamente com nossos clientes. E é exatamente por isso que estamos aqui. A gente quer falar hoje sobre o verdadeiro divisor de águas para a indústria nacional que pode fazer toda a diferença no seu planejamento fiscal e também na sua competitividade do seu negócio. É o regime RECOFE. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a RECOFE, a gente vai falar sobre os objetivos hoje da nossa web, né? Vou passar para a próxima página, que é os objetivos, e compartilhar com vocês de forma objetiva cada um dos temas e pontos que a gente vai falar hoje sobre vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho da DEJA, que é bacana compartilhar com vocês as novas atualizações da DEJA em números de atendimento às nossas soluções e serviços, os objetivos desse webinar sobre a RECOFE, a importância do regime especial e como isso tem alcançado as empresas na competitividade no cenário futuro, o conceito do RECOFE, na verdade, o processo de competitividade, como isso transforma e gera uma visão futura do negócio das empresas para o regime especial, tá? O RECOFE e o RECOFE SPED, a gente já fala de forma detalhada, a gente vai fazer um mergulho de abrangência e profundidade falando sobre o RECOFE e o RECOFE SPED. Na sequência, como que a gente pode ajudar e como a gente tem ajudado nossos clientes no dia a dia com os regimes aduaneiros, principalmente com o RECOFE, e a gente encerra na sequência nesse processo. A gente vai compartilhar com vocês um pouquinho da Adejo. Aqui, meu nome é Luiz Fabiano, sou gerente executivo de novos negócios aqui na Adejo. Junto com a gente está o Evandro, nosso arquiteto de soluções, com uma grande expertise em regimes aduaneiros voltados para comércio exterior e também para o RECOFE, nesse processo, tá? Seja bem-vindo, Evandro. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fabiano. Vamos lá. Queria atualizar com vocês e compartilhar alguns números e algumas atualizações em relação à Adejo. A gente da Adejo está completando esse ano 20 anos, né, comemorando 20 anos de jornada, e de uma forma muito clara e objetiva, trazendo um processo de tecnologia e inovação e uma consultoria estratégica para vocês, né? Uma das coisas que a gente pode compartilhar com vocês é que hoje nós somos uma referência em soluções tributárias, comércio exterior e também para SAP. Com inovação e expertise, a gente aqui tem um portfólio completo para garantir para vocês toda a parte de segurança desse processo de atendimento nas divisões de tax. E aí, de tax, a gente tem toda a implementação das soluções fiscais da Thomson Reuters, tanto o OneSource Tax One quanto o OneSource Tax One for SAP. E nesse processo também temos o atendimento dos nossos especialistas em comércio exterior, uma equipe e uma divisão dedicada para comércio exterior, que atende as soluções como o OneSource Global Trade, que é uma solução da Thomson Reuters, e também a gente faz todo o processo de atualização para as informações de comércio exterior e também todos os regimes aduaneiros. Falando de SAP e falando dos principais RPs de mercado, a gente também tem uma divisão dedicada para atendimento ao SAP, e isso inclui a implementação de projetos, e todas essas verticais elencadas aqui, a gente tem uma grande parte aqui atendida por sustentação. Nós temos um Service Desk que atende diariamente nossos clientes, apoiando no dia a dia, garantindo compliance nas divisões de tax, comércio e também nos principais RPs de mercado. Todo esse processo acabou culminando de experiência para a reforma tributária. Hoje a DEJ é uma das referências em mapeamento para a reforma tributária para garantir o compliance dos clientes na entrada nessa jornada, pelo menos até 2033, nesse processo transacional entre os impostos que estão hoje acontecendo e também com a entrada do CBS, BS e talvez para alguns clientes que também têm o S. Na sequência, a gente vai fazer uma apresentação da DEJ para vocês conhecerem no detalhe a DEJ e as nossas soluções e serviços. Por 20 anos, a Adejo tem sido sinônimo de inovação, liderança e transformação. Nos tornamos referência no mercado, ajudando as maiores empresas do Brasil e do mundo a navegarem por desafios fiscais, de comércio exterior e tecnologia. Nascemos para inovar, simplificar e integrar soluções. Hoje, somos parceiros da SAP e a maior parceira Thomson Reuters no Brasil. Seguimos evoluindo,
conectando tecnologia, estratégia e excelência. A reforma tributária está redefinindo o mercado. Empresas precisarão evoluir ou ficarão para trás. A Adejo, ao lado de seus parceiros, está à frente dessa transformação, garantindo que seus clientes não apenas se adaptem, mas saiam na frente nessa nova era tributária. Mais do que especialistas, somos integradores. Nosso papel é impulsionar nossos clientes a superar desafios, encontrar as melhores soluções e garantir o sucesso dos seus negócios. Nosso legado já foi escrito. Agora, estamos construindo o futuro. Venha com a Adejo e lidere essa transformação hoje. Obrigado, Evandro. E esse é o momento da gente aprender, né? De a gente planejar, de enxergar novas oportunidades com as nossas empresas, com nossos clientes. E a gente está aqui com todo o nosso conhecimento para poder ajudar a entender o futuro e fazer parte dele junto com vocês. Agora eu vou trazer o Evandro, o nosso especialista de arquitetura e negócio, para falar agora de forma objetiva e clara sobre o RECOF e quais são os principais impactos e como esse planejamento pode alavancar e impulsionar o negócio das empresas e também como a gente pode ajudar vocês nesse processo. Evandro, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, Fabiano. Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos lá, vamos falar um pouco aí do RECOF, RECOF SPED, como que um regime especial pode ajudar uma empresa no mercado brasileiro a ter mais potência, a ter fluxo de caixa, a ser mais competitiva, ainda mais, né, nesse momento tão delicado de tantas alterações tarifárias que têm ocorrido, com os novos entrantes de reforma tributária, enfim, vamos bater um papo aqui. Aproveito, pessoal, para reforçar que tem um ícone de perguntas e respostas aí no chat de vocês. Fiquem à vontade para utilizar e no final, dando tempo, a gente já responde as perguntas. Caso não dê tempo, a gente elabora um questionário e elabora as respostas do questionário e estará compartilhando com todos, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Vamos falar do regime especial. Dúvidas frequentes, né? O que é um regime especial? Né? O que o RECOF traz? Será que qualquer cliente pode implementar um RECOF? Não pode? Qualquer cliente pode participar deste programa da Receita Federal? Vai muito esforço? Como que é a governança disso? Realmente tem ganhos, né? São perguntas que normalmente quando nós estamos conversando com os clientes ou quando o cliente está procurando algo para ser mais atrativo no mercado, ele faz essa pergunta, né? Como que eu posso ser mais competitivo, né? Além do RECOF, além do regime especial em si, como que fica os meus sistemas legados, meus sistemas satélites, os RPs, a governança desse processo? Porque quando você fala para a Receita Federal que você tem a possibilidade, você tem a capacidade de operar um regime especial, a Receita Federal ela vai te dar esse benefício mediante algumas documentações, algumas comprovações, legal, mas ela vai exigir de você, cliente, muitas coisas também, né? E esse acaba sendo um temor de muitos clientes, porque ele tem que mexer dentro da sua companhia, ser mais interessante, ele ser mais fluido no seu fluxo de trabalho, né? E uma outra questão é recurso. Uma vez que eu tenho mais um sistema, entre aspas, dentro da companhia, eu vou ter que dedicar mais recursos, será? Ou não vou precisar? Enfim, eu vou ter que ser uma empresa melhor planejada, porque um dos desafios grandes que nós temos hoje é o planejamento interno das companhias. Muitas empresas acabam não aderindo a algum regime especial, e no caso hoje a gente vai falar do RECOF, por conta de cultura, por conta de planejamento. Como que eu me planejo melhor? Como que eu me organizo melhor? Então, qualquer regime especial que a gente pense em ter um pleito, ele exige mais da companhia, mas ao mesmo tempo, quando eu olho a médio, grande e a longo prazo, eu sei que eu vou estar melhor planejado, eu vou estar crescendo e também eu vou estar em linha com aquilo que a Receita exige. Isso tudo traz ganho no final das contas. Então, propositalmente, eu coloquei uma série de bullets aqui justamente para fomentar essa questão, para que nós, como clientes, agora vou me colocar na posição de cliente, eu possa ter uma visão do quê? Sim, vou precisar de uma governança melhor,
Sim, eu vou ter meus outros sistemas muito provavelmente conectados ao meu sistema de regime especial. Vou provavelmente ter que mexer em alguma coisa na cultura da empresa, se caso eu não estiver aderente àquilo que a Receita pede. Auditorias serão exigidas, porém, do que nós estamos falando aqui, nós vamos entender que o sistema ele cumpre essas auditorias, ele entrega essas auditorias, esse compliance de forma assertiva e de forma rápida. Os reportes ficam mais claros, os reportes ficam mais analíticos e precisos, né? Principalmente, não adianta ter um regime especial, seja ele um drawback, seja ele um recoff, um repetra, um replat, enfim. Não adianta eu achar que vou botar um sistema aqui, ele vai rodar sozinho, mas a liderança quer ver, tá bom, quanto que a gente está economizando, como que está sendo ganho, o que eu estou suspendendo, o que eu estou isentando. Então, tudo isso a gente vem na nossa mente para se preparar. Vale a pena um regime especial realmente? E a resposta é sim. Um regime especial. A minha empresa produzindo, a minha empresa brasileira, ela importa, ela faz compras no mercado local, eu produzo e tenho saídas de exportações e também tenho saídas internas, ou seja, aquele insumo acabado, aquele produto acabado tem saída, será que ainda vale a pena esse regime especial? E a resposta é assim, a gente vai ver que faz todo sentido para as empresas hoje que produzem no mercado brasileiro começar a olhar os regimes especiais com mais carinho. Novamente, eu reforço, ele exige, mas você, como empresa, tem seus benefícios. Enfim, né? Então, deixei esses bullets aqui justamente para fomentar essa visualização, para que a gente possa, ao final, talvez surgir algumas dúvidas aí. Então, aproveite esses bullets para já deixar sua pergunta no final aí do webinar, ok? Dando sequência aqui. Então, primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: uma importância do regime especial. O que é o regime? Nesse webinar, pessoal, é importante ter a viés que muitas pessoas estão entrando agora, né? Temos uma galera nova aí de Comex chegando no mercado para trabalhar. Já ouviram talvez falar de regime especial na faculdade, mas ainda não se depararam com a realidade, né? Então, o intuito do webinar é conscientizar todos o que é um regime especial. A gente vai estar falando ainda do Recof, obviamente, mas também para o pessoal que está na área já faz algum tempo, mas que agora resolveu olhar com mais carinho o regime especial, tá bom? Então, vocês vão notar que o webinar eu começo, parece um passo a passo inicial só para dar uma explanação geral, mas fiquem tranquilos, isso aqui é para colocar a gente na mesma página, tá? Então, a importância do regime especial para as empresas. Regimes especiais é o quê? Modalidades que aparecem como exceção à regra para aplicação de impostos, tanto na área de importação quanto na exportação. Logo, essas modalidades criadas pelo governo visam a diminuição de obrigatoriedades fiscais e tributárias. E, no final, qual que é o intuito do governo com isso? Fomentar a exportação dos produtos industrializados. Então, veja, um regime especial, ele pode me dar uma suspensão de alguns impostos, ele pode, talvez, me dar uma isenção, mas, ao mesmo tempo, ele aumenta a eficiência e a produtividade para aquelas empresas que produzem, industrializam e exportam, tá bom? Então, o regime especial, concluindo, a ideia dele é redução de custo. É isso que traz o regime especial. Ele reduz custo para você como empresa, mas, ao mesmo tempo, ele ajuda a fomentar a venda, a exportação, né? E também, ele traz agilidade nas suas operações e estímulo à sua produção. E, obviamente, né, vamos olhar o Recof com carinho aqui, né? E o que é o Recof? O Recof não é mais um sistema, ponto. Muitas vezes a gente olha o Recof como um sistema. Não, não é isso. O Recof é um programa. Ele é baseado numa instrução normativa dada pelo governo brasileiro para quem compra produtos importados para industrialização e também para aqueles que precisam comprar no mercado nacional, também tem seus benefícios, né? Num primeiro momento, né,
é um regime desenvolvido justamente para que você, como empresa, possa aliviar o peso dos impostos, né? Para que você consiga produzir melhor sem pagar tanta coisa que nós temos aqui hoje no nosso mercado brasileiro, né? Então, ele foi criado justamente para incentivar a competitividade na nossa indústria nacional, mas principalmente para que a gente possa exportar melhor. Logo, a gente vai, lógico, precisar de uma ferramenta no final das contas, claro que nós vamos precisar de uma ferramenta, mas o RECOF, né, o programa RECOF, essa instrução normativa adotada pelo nosso governo brasileiro, ela é uma oportunidade para que você, como cliente, possa ampliar de uma forma estratégica a eficiência da companhia. Olha só que interessante. Isso não é de agora, tá? O RECOF, a gente vai ver aqui que ele existe faz muito tempo, há muito tempo ele já vem sendo utilizado e fomentado aí pelo governo. E, claro, as empresas, conforme elas vão ganhando corpo, elas vão entendendo os benefícios, entendendo aonde ela pode melhorar, atuar, ela acaba aderindo ao regime especial. E, no caso, o RECOF é um grande programa, um grande aliado para as empresas, ok? E importante dizer, né, esse regime, ele incentiva, né, justamente a você, como cliente, a comprar melhor de fora e também comprar melhor internamente dos seus fornecedores locais. Apenas conceituando aqui de uma forma rápida, não vou entrar em legislação agora, não vou entrar nesses mínimos detalhes, mas aqui na tela eu deixo algumas legislações para que você, como cliente, possa pesquisar no futuro ou até mesmo nos acionar para dúvidas futuras. Como é que surgiu o RECOF, né? Nós já chamamos de RECOF tradicional, também agora tem o RECOF SPED, outros RECOF nacional, RECOF compartilhado, enfim. Aqui nessa live nós vamos falar bem de forma simples e rápida sobre o RECOF tradicional e o RECOF SPED. Ambos o mesmo programa, tá? Com o mesmo intuito, porém o RECOF tradicional veio lá de 1997, um bom tempo atrás, veio sendo desenvolvido, né? E logo veio o RECOF SPED, que em 2016 entrou com uma nova pegada, com uma nova visualização. O RECOF SPED vem de uma maneira mais simples para poder ajudar os clientes. Por quê? Até 2016, não era algo simples se você entrar com o RECOF tradicional. Quando eu começo a ler essas instruções normativas de 1997, os decretos, depois de 2012, começar a entender o ADE, o ato COTEC, enfim, quando eu começo a ler esses caras, os decretos, assusta. E era realmente complexo tirar uma habilitação do RECOF tradicional. Então, a indústria, vendo isso, ela, apesar de todos os seus esforços, muitos clientes aderiam com muito sacrifício. Aí a Receita resolveu criar uma nova modalidade, chamada de RECOF SPED, que também foi surgida em 2016, em cima do que já existia do RECOF tradicional, porém trazendo uma suavidade na sua aderência. Então, os clientes que têm, dependendo da sua operação, poderiam observar se ele cabia no RECOF tradicional ou se ele cabe no RECOF SPED. E muitos clientes viram que, poxa, hoje eu sou uma média indústria, uma grande indústria, mas eu não consigo trabalhar com o RECOF tradicional quando eu olho os ADS. Porém, quando eu olho o RECOF SPED, opa, eu tenho umas instruções normativas que eu consigo cumprir, faz sentido. Então, eu posso migrar para o RECOF, eu posso me habilitar no RECOF SPED e passar a utilizar esse programa do governo. Então, a ideia do governo foi criar dois programas, né? O RECOF tradicional e depois o RECOF SPED, para que as indústrias possam se habilitarem, né? Importante dizer que o RECOF tradicional, inicialmente, né, ele foi criado muito focado para a industrialização, principalmente de aeronaves, a indústria automotiva, né? Já o RECOF SPED, ele já tem uma amplitude bem maior. Então, eu deixei algumas leis aqui apenas para título de informação. Claro, se você tiver dúvida, nós estamos aqui para ajudar. Para a gente ter uma ideia, olha só que interessante. Ainda no termo de conceito, o RECOF, como eu disse, ele
tem o seu decreto, a sua instituição normativa criada em 97 e até hoje ela é habilitada. Então, veja, desde 97 o governo vem fomentando esse programa e vem liberando subsídios, criando instruções normativas para que as indústrias possam cada vez mais aderir à modalidade deste regime especial. Até que, como eu disse anteriormente, chega em 2016, o governo desenvolve esse novo conceito de RECOFIS-PED, onde mais indústrias, mais estabelecimentos empresariais aderiram ao procedimento, à habilitação desse programa. E interessante mencionar que hoje temos uma ideia, né, fazendo uma pesquisa rápida ali no governo, lá no site da Receita Federal, nós temos mais de 130 empresas, e dentro dessas 130 empresas habilitadas nos RECOFIS, nós temos mais de 270 estabelecimentos, né? Pouco frente à quantidade de empresas que produzem no Brasil, porém, é um número interessante, onde você, como cliente que ainda não aderiu ao RECOF, pode começar a pensar em conhecer ele com mais propriedade, ok? A breve explicação, mas então tá. Como é que funciona um fluxo de RECOF? Basicamente, como eu disse anteriormente, você, cliente, produtor, você está industrializando algum produto aqui no Brasil, você, como empresa, produz, você pode importar o seu material do exterior com tributo suspenso para industrialização, ou também pode, no mercado nacional, comprar para compor a sua produção do seu produto final, essas mercadorias com tributo suspenso. Você habilitado, você empresa habilitada uma vez com o regime RECOF, o RECOF-SPED vai produzir e dar uma destinação. E é aqui que entra os benefícios. Então, veja, eu acabo comprando com tributos suspensos, produzo e industrializo. No momento de eu exportar isso, uma vez que eu exportei aquele produto, aquele tributo que estava suspenso, ele passa a ser isento. Olha que interessante. Então, para aquele cliente ainda que não conhecia o RECOF ou que tinha alguma dúvida, veja como é interessante eu comprar suspenso e vender para o exterior suspenso. E para aquelas mercadorias que eu não vendi para fora, mas vendi em mercado local, eu ainda tenho a suspensão dos impostos, porém agora eu vou recolher esses tributos suspensos com a moeda, com a data local. Não é igual o drawback, onde eu tenho uma acumulatividade daquela suspensão. Mas eu tenho, assim, por um tempo, a suspensão daqueles tributos, porém, na hora de comercializar, na hora de eu vender no mercado nacional, eu vou pagar parte daqueles tributos de uma maneira menos tributada, como acontece no drawback, tá? Então, veja, para quem vende fora tem isenção, para quem vende parte da mercadoria no mercado interno, ainda que os tributos estivessem suspensos, eu vou pagar essa suspensão, né? Só que de uma forma mais moderada, vamos dizer assim, ok? Isso aqui é um fluxo bem básico, bem chamativo, só para que a gente entenda o conceito da produção do produto RECOF, da comercialização usando o RECOF como meio de industrialização. Obviamente, eu não estou citando aqui ainda o RECOF nacional e ainda o RECOF compartilhado, mas que também ambas as modalidades trazem benefícios grandes como o RECOF-SPED tradicional. São outros meios que a Receita disponibilizou para que as empresas comecem a se unir e vender também, e industrializar e vender melhor, tá? Por fim, quando eu estou utilizando um programa RECOF, eu tenho redução de carga tributária, eu, como empresa, tenho um fluxo de caixa melhor, consigo me planejar melhor na área fiscal, eu tenho incentivos às exportações, esse planejamento da produção também é melhorada, e fora que ainda tem a conformidade e segurança, ou seja, eu estou falando para a Receita Federal, eu sou uma empresa que está em conformidade com as suas leis, eu sou uma empresa legalizada com os impostos, tudo bonitinho, eu passo essa confiança para a Receita Federal e também para quem eu estou vendendo lá fora.
Qual que é o frigir dos ovos? Mais competitividade. Então, quando a empresa se habilita em qualquer modalidade de recoff, é esse o recado que a gente está dando para nossos clientes lá fora, esse é o recado que nós estamos trazendo para dentro também, nossos clientes aqui dentro do Brasil, obviamente, e também para a nossa diretoria, para nossos CIOs, CFOs, que tudo isso vira dinheiro direto, dinheiro em caixa para as empresas. Então, nós não podemos perder esse foco, né? Quando eu me habilito em recoff, veja os bullets que nós temos aqui e como isso se torna atrativo, né? Tendo redução, fluxo de caixa e melhores planejamentos, tanto na parte fiscal quanto na produção. Essa competitividade resume a isto. Fluxo de caixa. Então, a gente vai pagar somente os impostos se eu nacionalizar a mercadoria. Aquele produto que eu produzi, comprei com os insumos suspensos, tanto no mercado nacional quanto no mercado estrangeiro. Produzi, mas não vendi no mercado exterior, só vou pagar somente se eu nacionalizar. Então, eu estava de suspenso, né? E não preciso estar fazendo uma antecipação desses tributos. Então, eu tenho já um pré-fluxo de caixa. Mas se eu exportar a mercadoria, aí a coisa fica mais, esse cenário fica mais atrativo. Então, esses produtos que foram industrializados com os insumos, com os produtos, com as taxas suspensas, eles passam a ser isentos. Então, veja que interessante, de suspensão a isenção. No preço, automaticamente, como eu tenho um preço melhor, vou ter um preço melhor, porque estou isentando, estou suspendendo meus tributos, isso automaticamente influencia no preço final da minha mercadoria. Mesmo se eu vender no mercado local, né, onde eu nacionalizo a mercadoria, esses tributos são recolhidos proporcionalmente com a base no que ele foi efetivamente usado. Você não paga 100% do tributo, não, você vai pagar aquilo que você nacionalizou, 100 máquinas que você produziu, 80 você exportou, mas 20 no Brasil, os impostos que estavam suspensos das 100 máquinas, você vai pagar o equivalente a 20% apenas daquilo que você nacionalizou. Olha que interessante, né? E a logística. Você, como cliente, você vai ter ganhos na armazenagem, na parte de transformação, no momento de você movimentar as suas mercadorias. Então, tudo isso, você não precisa nacionalizar a sua mercadoria. Você pode, no ato da compra, você pode trazer essa mercadoria e nacionalizando, comprando aos poucos e usando aos poucos a sua produção, conforme o seu planejamento, e assim você vai ganhando fluxo de caixa. Então, veja, quando eu olho para dentro de uma competitividade, eu tenho fluxo de caixa tanto no mercado nacional e estrangeiro, eu tenho fluxo, eu tenho o melhor preço para competir e também ganho na logística. Veja esses 4 pontos como são interessantes. Então, olhando para esse viés aqui, é interessante que eu não apenas olho os tributos, mas eu olho a cadeia produtiva como um todo, desde a compra, a venda, a nacionalização, a parte onde é armazenada, como o transporte, enfim, temos vários pontos, ou seja, toda a cadeia produtiva da empresa, ela é afetada por esse programa especial, mas com a visão de que eu vou ganhar, que a empresa vai ganhar benefícios e vai ser mais competitiva. E quando eu falo de competitividade, olha que interessante, alguns números exploratórios aqui para a gente entender. 20% no mínimo a empresa ganha de fluxo de caixa na habilitação do recoff. Quando você se habilita, já faz as suas primeiras importações, seus primeiros trabalhos, suas primeiras industrializações e vendas, já estamos falando que no mínimo a empresa já tem um ganho de fluxo de caixa de 20%. Mais de 40% de suspensão de tributos federais. Olha como é expressivo esse número, né? A redução de tempo logístico. Muitas vezes a mercadoria fica lá esperando 15, 20, 25 dias para poder entrar no Brasil, você poder trabalhar sua mercadoria, despachar ela.
Com o fluxo do RECOF, quando você se habilita em RECOF, você ganha de 3 a 5 dias do tempo da nacionalização do seu produto até chegar na fábrica para produção. E você, como cliente ainda, consegue, em média, isso aqui é uma média, reduzir seu preço comercial em até 10%. Isso é uma média. Eu peguei, fazer uma análise bem por baixo, tá, pessoal? Para estimular a curiosidade de vocês que estão nessa live. Então, veja, no final das contas, seu preço final pode ter até mais de 10%, pelo menos, de redução no seu produto final, né? E o seu produto pode ficar até 5 anos em estoque. Olha que interessante, né? Isso dentro dos ADS, dentro da lei dos RECOF SPED, depois a gente, com nossos assessments, explica isso com mais detalhado, mas você pode ter até 5 anos de estoque, né, de comprovação o uso daquela mercadoria. No final, imposto de importação, IPI, PIS e COFINS, AFR-MM são alguns dos tributos que, por exemplo, esses podem ser suspensos, bem como isentos, dependendo da destinação da mercadoria. Então, a competitividade é ampla. Isso aqui só foram alguns targets que eu coloquei para que você que está nessa live comece a olhar com mais carinho esse programa especial, esse sistema, né, que a gente vai falar também, mas que você como empresa, você que precisa, você que está buscando algo, como que eu posso ser melhor? Como posso vender melhor, produzir e vender melhor? A resposta é o uso de um programa especial, e hoje, no caso, nós estamos falando do RECOF. E, além dos federais, nós também temos algumas especificidades para regimes estaduais de ICMS. Sim, o São Paulo, Rio de Janeiro, Estado do Paraná, eles possuem decretos de portaria específica para clientes que utilizam o RECOF. Ou seja, para quem está no São Paulo, existe a suspensão do ICMS, conforme a portaria CAT 31. Para quem está no Rio de Janeiro, tem o decreto 37.888, e quem está no Paraná, o decreto 7.871, que institui o quê? Suspensão do ICMS. Então, para a empresa recofiana, assim que o pessoal chama, né? A empresa que faz o uso e a habilitação do RECOF, pode pedir também a entrada do uso dessas portarias, para que você se beneficie também da suspensão do ICMS no seu estado. Lógico que cada desses 3 estados tem as suas particularidades. No caso do Rio de Janeiro, é bem focado na parte aeronáutica, né? Mas no caso do estado do Paraná e São Paulo, independente do tipo de mercadoria. Olha que interessante, tá? Então, além de você ter os tributos federais, como citei anteriormente, nós também temos suspensão do ICMS. Olha que atrativo que é. Para ficar um pouco melhor, mais claro, né, essa competitividade, eu deixei esse quadro aqui para ficar mais elucidado, né, mais elucidado a questão de importação de insumos, compra de insumos, exportação, mercado interno, como é que é esses tributos? Então, ó, veja, a importação dos insumos, eu posso inicialmente ter ele suspenso. Se você compra no mercado local, também suspenso. Mas se eu exporto, eu isento esses tributos. E no mercado interno, os insumos utilizados são recolhidos com passivos e acréscimos, mas apenas daquilo que eu nacionalizei, não do insumo dele como um todo, né? No final das contas, veja, esse quadro ele traz justamente essa visualização que você precisa entender. O que acontece com cada imposto federal, do imposto de importação, ou de produto industrializado, PIS/COFINS, o ICMS e a FRM. Então, na entrada na mercadoria, o que acontece com cada imposto desse? A maioria deles praticamente se suspendem. E na exportação, isento eles. Mas na nacionalização, eu passo a ter eles devido, porém, lembrando, esse devido é em cima daquilo proporcional àquilo que eu nacionalizei. Então, esse quadro ele fica bem didático para que a gente possa compreender aonde está cada benefício do regime RECOF, onde que ele é aplicado em cada tributo. Como eu citei anteriormente, né, hoje nós estamos falando de 2 RECOFs, especificamente, tanto o RECOF tradicional e o RECOF SPED. Então, afinal, o que são cada RECOF desses, né? O que são essas modalidades, né? Então, apenas para exemplificar aqui,
Ambos, os dois recofs que eu citei, aqueles benefícios de suspensão e isenção dos benefícios, dos tributos, são aplicáveis, tá? Então, eu como empresa, afinal, devo ir para o tradicional ou devo ir SPED? Aí a resposta é, depende do tamanho da sua empresa e do que você está produzindo e vendendo. Originalmente, o recoff tradicional é indicado para grandes indústrias com operações altamente complexas, né? Então, ele sempre teve essa visualização de grandes indústrias aeronáuticas, indústrias automotivas, onde você tem dezenas, centenas de sistemas legados, produções com sistemas conectados ao ERP, às vezes a empresa tem 2, 3 ERPs, você tem recebimento por vários estados, depois produção, a venda. Então, em resumo, algo complexo. O recoff tradicional atende essas empresas, porém, ela exige uma auditoria mais rigorosa. Então, o recoff tradicional ele veio para atender essas empresas de alta complexidade. Poxa, Evandro, eu sou uma outra empresa, eu sou de média para grande, não trabalho na indústria automotiva, tão pouco aeronáutica. Legal, Recoff SPED, mas eu produzo. O Recoff SPED, então, me ajuda nessa questão? Sim, o Recoff SPED, se você produz, se você importa, produz e vende, podemos estudar o Recoff SPED para vocês. Né? Ele é voltado para pequenas e médias empresas. Né? Ele é um modelo mais simples, A sua auditoria já é pelo meio do SPED mesmo, fiscal, diferente do Recoff tradicional, que exige N relatórios para a Receita Federal. O Recoff SPED, ele automaticamente já é auditado pelos SPEDs, né? E a sua empresa não tem essa complexidade, essas centenas e dezenas de sistemas legados em volta, com uma cadeia produtiva complexa. Não, aqui é um pouco mais simples, é uma indústria farmacêutica, onde eu produzo aqui toda a minha parte medicamentosa dentro do Brasil e faço a venda para o exterior. Pô, legal. Então, é um fluxo mais clássico, vamos dizer assim, o Recoff SPED pode sim se encaixar para vocês nessa modalidade. Então, vejo que o Recoff SPED pode ser sim uma opção. Basicamente, o que a gente está falando? O Recoff tradicional exige sim um controle mais de perto, vamos dizer assim, mais amparado, um sistema que emita relatórios que a Receita Federal pede lá nos seus ADS. O Recoff SPED também ele exige um controle, porém, a sua auditoria, mas ela é focada no SPED fiscal. O Recoff tradicional, o perfil são para grandes empresas, o Recoff SPED para média, para grande porte, tá? Quando a gente fala de implementação, aqui eu quero chamar a atenção. Um Recoff tradicional, ela é de média a alta complexidade, estamos falando de um bom tempo aí de projeto, de 6 a 8 meses, tá bom? Já o Recoff SPED não. O Recoff SPED a gente já teve casos onde implementamos o Recoff SPED entre 4 a 5 meses, por exemplo, empresas de média complexidade, tá? Ambos são monitorados pela Receita Federal, porém, o Recoff tradicional é em tempo real. A própria Receita Federal ela acessa um modo específico para ela tirar suas auditorias. Já no Recoff SPED, não. Ela é periódica. Por quê? Como eu disse, é via SPED. Então, conforme vocês vão entregando, se o cliente vai entregando seu SPED fiscal, é naquele momento que a Receita Federal ela já faz a auditoria, tá bom? Ambas exigem homologação por parte da Receita Federal, porém o Recoff SPED é muito mais rápido, garanto isso para vocês. Enquanto que o Recoff tradicional, além da documentação, a homologação se tende a prolongar um pouco mais, tá bom? Mas enquanto você está homologando a sua empresa para entrar no Recoff, nós estamos fazendo toda a parte de implementação com vocês, por exemplo. Então, dá para casar e fazer um trabalho, um cronograma em 6 mãos aí, como a gente fala. Ok? Por fim, né, na questão desses recoffs, ambos permitem a importação e aquisição no mercado, suspensão com tributos, ambos oferecem incentivos, estão sob o mesmo decreto, estão nas instruções normativas da Receita Federal, sobre a portaria da Coana, tem redução de custo. Claro, cada um tem a sua particularidade, porém, cada um também exige a sua particularidade na comprovação, tá bom? E cada recoff, né, modalidade de recoff, existe seu público mais específico. Mas veja, ambos têm a mesma finalidade e traz muito ganho para você, empresa, tá bom? Aqui hoje eu não abordei tanto, mas também temos uma outra modalidade que é o recoff compartilhado, ou seja, empresas que já possuem recoff, mas existe compartilhamento de produtos entre si,
uma faz o chassi, a outra faz o cardan do caminhão, e depois se uma fornece produto para outra, e ambas utilizam o Recoff. Então, nesse caso, dá para fazer, duas empresas que possuem Recoff conseguem compartilhar, né? O Recoff compartilhado, elas podem usar essa modalidade de Recoff compartilhado? Pode usar o Recoff compartilhado. Então, dá para a gente pensar numa outra modalidade também, que é justamente empresas de mesmo grupo econômico, matriz, filial, subsidiária, utilizando o mesmo Recoff. Elas permitem, essa modalidade permite que você, no mesmo armazém, faça o uso, né, desse mesmo armazém, então você pode compartilhar suas mercadorias entre essas empresas, né, e elas movimentam entre si as mercadorias, ou seja, tudo é compartilhado. Então, se ambas as empresas são do mesmo grupo econômico, têm suas subsidiárias e fazem compartilhamento de produtos, podem pedir um Recoff compartilhado. Isso também traz ganhos, né, para a empresa, porém exige algumas outras questões aqui que eu não vou abordar hoje, como abertura de SPED, conhecer um pouco melhor o preço, uma da outra. Existem algumas trocas de farpas aqui na hora que a gente fala de Recoff compartilhado das empresas, mas tem seus ganhos, seus benefícios também, tá bom? E quem pode recorrer, né? Acho que a grande dúvida, talvez, fica aqui. Eu, afinal de contas, posso recorrer ao Recoff SPED, Recoff Sistema? Ou qual que eu posso? Como que eu faço isso? Existem algumas regras, né? Aqui eu coloquei as principais regras, mas existem algumas outras pequenas aqui que precisam ser estudadas, mas nós, a Adejo, apoiamos vocês vocês vão entender daqui a pouco como a gente apoia vocês, clientes, né? Mas veja, antigamente, acho uma curiosidade, muitas empresas deixavam de aderir ao programa de Recoff, por exemplo, sistema Recoff tradicional, por conta do patrimônio líquido, que era exigido de 10 milhões. Hoje isso já caiu por terra. Veja, valor mínimo de exportações, por exemplo, 5 milhões por ano, no caso de quem está pensando em entrar no Recoff mais clássico. Ah, não, eu posso entrar no Recoff SPED, eu sou uma média empresa. Se você tem um valor mínimo de exportações de 1 milhão por ano, pô, você já atendeu já alguns requisitos. Produtos de bens industrializados, ou seja, tudo daquilo que você comprou para produzir, ao menos 50% daquilo que você importou tem que fazer parte da sua linha de produção. Já no Recoff SPED, a gente já fala que é 70%, né? E fluxo de caixa. Ambos, você só vai pagar os impostos, você vai comprovar aquilo que você produziu e vendeu no 15º dia útil. Então, você comprou uma mercadoria hoje, só no 15º dia útil do mês subsequente que você vai prestar conta para a Receita Federal. Ou isentando o imposto, né? Ou pagando aquilo proporcionalmente, né? E aqui uma curiosidade, né? As empresas que estão olhando para o Recoff Sistema, elas têm essa questão do valor mínimo correspondente a 50% dos produtos importados sob regime, né? Eu chamo a atenção para isso. Mas no caso do Recoff SPED, tem que estar adimplente ao EFD, tá bom? Então vocês têm que estar com a escrituração, a escrituração fiscal digital em dia. Então existem suas particularidades para que você possa aderir e requerer ao sistema. Mas, gente, de verdade, isso daqui, quando a gente coloca na mesa e faz os assessment, rapidamente a gente já sana a dúvida de vocês, clientes, já faz um checklist ali e já deixa para vocês na mesa. O que eu posso me habilitar? Sim, eu posso. E qual vai ser meu ganho? O que o desenho mostra, né, desse assessment? É isso que a gente traz para a mesa para você, cliente. Senão você não vai sair habilitando do nada. Nós fazemos um trabalho antes disso para dar essa segurança para você, cliente. Aqui já vou estar passando a bola, volta para o meu amigo Luiz Fabiano, mas como eu, Adejo, posso ajudar você, cliente? Independente se você tem Recoff ou não, essa aqui é alguns banners que o Fabiano vai abordar agora. Então, pense nisso. Fabiano, com você, meu querido. E esse é um ponto muito importante, né? Como que a gente tem apoiado nossos clientes que vão entrar no sistema do Recoff, né? Clientes que já estão no Recoff, como que a gente está apoiando esses clientes nesse dia a dia, nesse processo, né? Então, a gente faz esse processo, como que a gente tem apoiado esses clientes nesse processo? Tá? Nossos clientes estão sendo apoiados com a implantação, toda a parte de treinamento, toda a parte de sustentação, toda a parte de pleito de habilitação, a gente acompanha nesse processo, a gente apoia em toda a documentação, até o ECAC, junto com nossos clientes, toda a parte de cleanup, a implantação das rotinas, a gente olha esse processo, né? E aí, detalhando melhor para vocês o que acontece, aí eu chamo a atenção, eu queria compartilhar com vocês, já por experiência, de como a gente tem apoiado nossos clientes.
Os principais pontos que a gente olha no cliente é sempre o assessment de documentação. Esses são os principais pontos. Então, o assessment dá essa visibilidade, né, de projeto, a gente garante para você um planejamento estratégico, uma decisão assertiva na entrada para o RECOF. Então, o assessment ele faz esse processo junto com o nosso time de especialistas, a viabilização do projeto, né, e aí você tem essa viabilização e também esse planejamento estratégico financeiro e técnico, até o pleito de habilitação. Falando um pouquinho de documentação, e aí a gente apoia isso, é um apoio que a gente vai do início até o fim com nossos clientes, é o apoio da preparação da documentação. Então, todo o processo de preparação da documentação a gente apoia com a nossa expertise, com nossos clientes e também com nossos especialistas para poder garantir essa documentação junto com vocês. Um outro apoio também é o preenchimento do anexo 1 do RECOF, a gente apoia para vocês nesse processo para que seja de forma assertiva, a gente garante esse processo de preenchimento do anexo 1 do RECOF, e também o apoio de envio de documentos de via ECAC. Então, a gente acompanha toda a trilha de processo para que vocês possam chegar até o ECAC para poder fazer o envio da documentação. Isso para os clientes que são novos, tá? A gente apoia nossos clientes que estão entrando nesse processo do RECOF. Mas eu falo assim, Fabiano, eu tenho já o RECOF. Como que a DEJ está apoiando os clientes que já possuem RECOF? A gente também tem esse serviço de apoio aos clientes que já possuem RECOF com planejamento. E aí a gente faz a configuração dos textos, o acompanhamento de fechamento, auditoria preventiva, que é um dos serviços que a gente presta aqui também. Então, a gente está falando de ajuste de inventário, conciliações, fechamento mensal e anual. Então, a gente faz esse serviço de auditoria preventiva junto com nossos clientes. O cleanup, que são as correções ou inconsistências que nós temos, ou gaps que a gente identifica, saldos remanescentes, a gente faz esse levantamento, esse mapeamento de saldo remanescente para vocês nesse processo do cleanup e também toda a regularização da documentação. Então, você tem um compliance nesse processo para poder seguir com o RECOF. E o sustentação, que é o nosso suporte, que a gente consegue garantir para você uma sustentação recorrente, né, nesse processo de sustentação. Além de garantir a sustentação cotidiana com vocês em relação ao RECOF, a gente também tem um serviço de PPO. Então, para os clientes, alguns clientes nossos não têm braço ou não têm pessoas suficientes. A gente faz esse serviço para vocês aqui com o nosso time de especialistas e com a nossa unidade de comércio exterior aqui na DEJ, ok? E aí, dentro da sustentação, a gente pode garantir para você um apoio especializado. A gente tem especialistas como o Evandro, como outros que estão aqui com a gente, apoiando nossos clientes no dia a dia, com vasto conhecimento e expertise, que garante dar essa segurança de conhecimento para vocês, para garantir toda essa jornada do RECOF junto com vocês até o apoio especializado. Tá? Eu vou passar para a próxima tela aqui, e aí eu queria compartilhar com vocês algumas dúvidas que já aconteceram, já colocaram aqui no chat com a gente. Evandro, eu vou compartilhar com você aqui. E uma bem simples aqui, no caso de venda no mercado nacional. O recolhimento dos impostos é realizado pelo fornecedor final ou por ambos, o fornecedor final e o subfornecedor? Desculpa, Fabiano. Repete para mim. Ficou um pouquinho No caso curto. de venda no mercado nacional, o recolhimento dos impostos é realizado pelo fornecedor final ou por ambos? Pelo fornecedor final. Perfeito. Então, tá bom. E aqui uma bem simples também, o que minha empresa precisa em termos de estrutura física para poder aderir ao regime do RECOF? Muito boa pergunta essa também. O que você, como empresa, precisa ter? Primeiro, né? A Receita Federal, ela cai quando ela lançou o RECOF SPED, ela deixou muitos clientes na dúvida, porque ela falou que não exigia um sistema, né? Mas depois os clientes viram que, por exemplo, é impossível você controlar o que entrou, o que saiu, o que produziu, aquilo que você descartou, principalmente, né? Aquilo que entrou como scrap, se aquilo que saiu como scrap deve ser nacionalizado, não deve ser pago imposto. Quer dizer, a Receita, quando ela lançou o RECOF SPED, ela deixou os clientes com muitas dúvidas e cai nessa pergunta, né? O que eu preciso, afinal de contas, para ter, né, a habilitação do RECOF? No nosso acesso, a gente faz toda essa viabilidade, pega, entende para vocês, com vocês, o que você faz, quais são os NCMs que vocês estão utilizando, quanto que você importou, quanto que você comprou no mercado nacional versus aquilo que entrou na sua linha de produção, e aí a gente monta essa saída. Então, com isso, a gente vai dar uma visibilidade para você, cliente, na parte de vale a pena ter um RECOF, eu consigo atender o ADE. Então, aquele checklist, aqueles 5 itens que eu passei muito rápido, mas outros que a gente precisa fazer aqui. A gente faz esse checklist para você, cliente, então a gente entrega primeiro a parte de viabilidade financeira. E, ao mesmo tempo, a parte sistêmica. Claro, nós temos o sistema da própria Thomson Reuters, né, que atende, é o mesmo sistema que atende o RECOF tradicional ou o RECOF SPED, é o mesmo sistema. Então, você, cliente, uma vez tendo essa possibilidade de ter o RECOF, né, de estar habilitada, nós fazemos a implementação. Óbvio, não saímos do zero para a implementação. Claro que, como o Fabiano citou anteriormente, né, Fabiano?
toda essa parte de documentação, fazer o pleito, fazer a submissão para o ECAC, verificar como que está seu sistema legado, como que está seu RP hoje, fazer esses entrantes técnicos, tudo esse mapeamento nós entregamos no nosso assessment e com isso você, cliente, consegue ter a habilitação e a utilização do Recoff. Então, respondendo mais diretamente a pergunta, o que eu preciso ter? Primeiro, a viabilidade, entender se você está dentro do ADE, e terceiro, um sistema que vai te ajudar a controlar isso, porque se você vai para o lado do Recoff tradicional, você precisa ter os relatórios. Se você vai para o lado do Recoff SPED, a gente entende que você já está entregando seu SPED fiscal de forma eletrônica. Evandro, no caso de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos, também há suspensão de ICMS, por exemplo, de Amazonas para São Paulo? Sim, também há. Tá. E com os benefícios e requisitos cada vez mais igualados entre Recoff Sistema e SPED, ainda recomenda esse Recoff Sistema para as novas empresas? Depende do tamanho da sua empresa. Aí é como a gente falou, você é uma grande empresa, gigante, que você tem dezenas de sistemas legados. Eu participei de várias implementações onde um dos meus clientes, quando eu fiz esse projeto, ele tinha mais de 47 sistemas legados. E a cadeia produtiva dele era muito complexa. Além dele comprar muito no mercado local e importar, a produção era complexa, o armazenamento era complexo. Então, neste caso, fez-se necessário, né? E na época, era o Recoff tradicional, era o mais indicado. Não, Evandro, não é o meu caso. No meu caso, é um pouco mais simples, eu tenho mais fluidez no meu processo produtivo. Vamos para o Recoff SPED, né? Mas ainda assim, o Recoff tradicional, né, ainda ele vai continuar por um tempo aí por conta dessa complexidade das companhias. Perfeito. Eu queria fazer um convite aqui para você, que você se inscreva nas nossas principais plataformas digitais, LinkedIn, Instagram e também no YouTube. A gente compartilha essas informações lá também com vocês, fiquem à vontade. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Para nós da ADES, falar sobre Recoff é falar sobre visão de futuro, eficiência e competitividade. Estamos juntos nessa jornada de evolução do comércio exterior, estamos apoiando nossos clientes nesse processo, junto da reforma tributária. Pode contar com a gente nessa jornada. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até uma próxima live.